O ar na sala de audiências era pesado, carregado de uma tensão quase palpável, um silêncio opressor que parecia engolir qualquer som, exceto da própria respiração ofegante de Sofia. A voz do juiz, grave e monótona, parecia um eco distante, reverberando pelas paredes frias e imponentes do tribunal, enquanto ele lia a sentença. Cada palavra era uma facada, um golpe certeiro no coração já ferido de Sofia. Para ela, sentada na primeira fila, com as mãos cerradas e os nós dos dedos brancos, as palavras eram como marteladas incessantes no peito, desferidas com uma crueldade calculada. Sua avó, Dona Helena, uma mulher que sempre foi a personificação da bondade mais pura, da resiliência inabalável e da sabedoria tranquila, estava sendo condenada. Não por um crime que cometeu, não por uma falha moral ou um erro de julgamento, mas por uma incapacidade que, em seu íntimo, Sofia sabia que nunca existiu. Era um veredito que a declarava legalmente incapaz, uma sentença que a despojava de sua autonomia, de sua dignidade, de sua própria identidade, entregando todo o seu patrimônio, suas memórias e sua vida aos cuidados de um tutor, ou melhor, de uma tutora, sua tia, a implacável Lúcia. Sofia sentiu um nó na garganta, tão apertado que mal conseguia engolir, os olhos ardendo com lágrimas não derramadas, mas se recusou a chorar. Não ali, não naquele palco de injustiça, não na frente daquela mulher que sorria vitoriosa do outro lado do salão, com um brilho de triunfo nos olhos que parecia zombar de sua dor. A injustiça era um veneno amargo, corrosivo, que se espalhava por suas veias, e Sofia sabia, com uma certeza que vinha da alma, que a verdade por trás daquele teatro de aparências, daquela farsa cruel, só seria revelada no final, custasse o que custasse, exigisse o que exigisse dela. Ela não descansaria até que a luz da verdade dissipasse as sombras da mentira. Sofia sempre foi uma alma livre, uma artista plástica que encontrava beleza nas pequenas coisas, nos detalhes esquecidos pelo tempo, nas texturas da vida que a maioria ignorava. Seus dedos, acostumados a moldar argila e a deslizar pincéis sobre telas, agora tremiam de raiva contida. Cresceu em um lar modesto, mas transbordante de amor, um refúgio de carinho e compreensão, criado por sua avó Helena. Helena não era apenas uma avó, era uma costureira de mão cheia, cujas agulhas e linhas transformavam retalhos de tecido em obras de arte vibrantes, e cujas palavras teciam histórias com a mesma maestria, enchendo os dias de Sofia de magia e imaginação. A mãe de Sofia, Clara, havia partido cedo demais, deixando-a aos cuidados de Helena, que se tornou seu porto seguro, sua bússola em um mundo que, por vezes, parecia caótico. A avó, com seus cabelos prateados sempre presos em um coque impecável e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, era a rocha da família, a âncora que mantinha todos firmes. Lúcia, a irmã mais nova de Clara e tia de Sofia, era o oposto polar de Helena. Sempre impecavelmente elegante, com um ar de superioridade que beirava a arrogância e uma ambição que parecia não ter limites, Lúcia era uma força da natureza, mas uma força destrutiva. Desde criança, Sofia sentia a tensão silenciosa entre as duas irmãs, pequenos gestos que falavam volumes, olhares furtivos que carregavam segredos, palavras incompletas que pairavam no ar como fantasmas de um passado não resolvido. Lúcia sempre parecia insatisfeita com a vida simples de Helena, com a casa modesta, com a falta de status social que, para ela, era tudo. Sofia se lembrava de uma vez, quando tinha uns 7 anos, e Lúcia visitou a casa. Helena havia preparado um bolo de fubá, o favorito de Sofia, com um cheiro doce e reconfortante que preenchia a cozinha. Lúcia, com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos frios, disse que era muito rústico para seu paladar refinado. Sofia viu a dor nos olhos de sua avó, um pequeno gesto, quase imperceptível, mas que a marcou profundamente, gravando na sua memória a crueldade velada de Lúcia. Essa era Lúcia, fria, calculista, sempre buscando uma forma de se sentir superior, de diminuir os outros para se elevar. A conexão de Sofia com Helena era profunda, construída em anos de cumplicidade, de tardes pintando no ateliê improvisado da avó, de conversas sussurradas sob o céu estrelado, onde os segredos eram compartilhados e os sonhos, cultivados. Helena era mais que uma avó, era sua mãe, sua melhor amiga, sua inspiração constante. A ideia de que alguém pudesse querer machucá-la, de que pudesse roubar sua dignidade, sua paz, sua própria vida, era insuportável, uma afronta que Sofia não podia e não iria tolerar. A sentença do juiz foi um golpe devastador,
mas também um catalisador, uma faísca que acendeu um fogo inextinguível no coração de Sofia. Ela se recusava a aceitar que sua avó, que até poucos meses antes estava lúcida, cheia de vida, com a mente afiada e o espírito vibrante, de repente se tornasse incapaz. Algo estava profundamente errado, e Sofia sentia isso em cada fibra do seu ser. Lúcia, com sua nova e recém-adquirida autoridade legal, agiu com uma rapidez surpreendente. Em questão de dias, ela transferiu Helena para uma clínica particular de luxo, longe da cidade, em um local isolado e de difícil acesso, alegando que a avó precisava de cuidados especializados e de um ambiente mais adequado à sua condição. Sofia tentou visitá-la, mas Lúcia impôs restrições draconianas, alegando que a presença de Sofia agitava Helena, que a deixava confusa e nervosa. Cada visita negada, cada ligação não atendida, cada barreira imposta por Lúcia, alimentava a dúvida e a desconfiança de Sofia. Por que tanto segredo? Por que afastar Helena de tudo que ela conhecia e amava, de sua casa, de suas plantas, de suas memórias? A mente de Sofia trabalhava incessantemente, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça macabro. Sofia decidiu que não podia ficar de braços cruzados. Ela começou a investigar por conta própria, movida por um instinto protetor e uma sede de verdade. Primeiro, procurou o médico que havia assinado o laudo de incapacidade, o Dr. Almeida. Ele era um homem respeitado na comunidade, com uma reputação impecável, mas parecia estranhamente desconfortável ao falar sobre o caso de Helena. Ele murmurou sobre sintomas progressivos e declínio cognitivo, usando termos técnicos que pareciam vazios de significado, mas seus olhos desviavam, evitando o contato visual de Sofia, como se escondesse algo. Sofia sentiu que havia algo mais, uma história não contada, uma verdade velada por trás daquelas palavras cuidadosamente escolhidas. Em uma de suas raras visitas permitidas à clínica, uma visita que Lúcia havia concedido com relutância, Sofia notou que Helena estava diferente. Não apenas mais fraca fisicamente, com o corpo mais magro e os movimentos mais lentos, mas com um olhar distante, quase vazio, como se sua alma estivesse presa em algum lugar remoto. Ela tentou conversar, mostrar fotos antigas de família, falar sobre os velhos tempos, mas Helena mal reagia, seus olhos vagando sem foco. No entanto, em um momento de lucidez surpreendente, um lampejo de reconhecimento que fez o coração de Sofia disparar, Helena apertou a mão de Sofia com uma força inesperada e sussurrou uma única palavra, quase inaudível, mas carregada de significado: diário. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Diário. Que diário? Ela se lembrou de que sua avó tinha um pequeno diário de capa de couro, onde anotava receitas, pensamentos e pequenos segredos. Mas Lúcia havia esvaziado a casa de Helena logo após a sentença, alegando que precisava organizar os pertences, uma desculpa esfarrapada para encobrir seus rastros. O diário, se existisse, estaria com Lúcia, ou teria sido destruído por ela. A revelação parcial de Helena, a palavra diário, abriu uma nova e crucial dúvida na mente de Sofia. O que estaria escrito ali? Seria a chave para desvendar o mistério, para expor a farsa de Lúcia? Sofia sabia que precisava encontrar aquele diário, mas como? Lúcia era astuta, meticulosa, e não deixaria nada que pudesse incriminá-la à vista. A busca seria perigosa, mas Sofia estava determinada. Lúcia era a personificação da ambição desmedida, uma força implacável que não conhecia limites ou escrúpulos. Desde a morte prematura de Clara, a mãe de Sofia, Lúcia sempre se sentiu preterida na família, uma sombra ofuscada pela irmã mais velha, Helena. Em sua mente distorcida, ela acreditava que Helena havia recebido mais atenção, mais carinho dos pais, e que a modesta herança da família, uma pequena casa aconchegante, algumas economias suadas e um terreno rural de valor sentimental inestimável, deveria ter sido dela por direito. Com o tempo, essa inveja corrosiva se transformou em um desejo ardente por poder e dinheiro, uma obsessão que consumia sua alma. Lúcia havia se casado com um homem rico, um empresário influente, mas a fortuna dele era controlada por uma família tradicional e conservadora, que nunca a aceitou de verdade, sempre a tratando com desprezo velado. Ela queria sua própria fortuna, seu próprio império, construído com suas próprias mãos, sem depender de ninguém. E a incapacidade de Helena, convenientemente orquestrada, era a oportunidade perfeita,
a brecha que ela tanto esperava para concretizar seus planos maquiavélicos. Lúcia era uma mulher fria, com um sorriso que não alcançava os olhos, um gesto vazio que escondia uma alma gélida. Sua habilidade impressionante para manipular as pessoas era quase artística, uma dança sutil de palavras e gestos que enganava os mais incautos. Ela usava sua influência, seu dinheiro e sua rede de contatos cuidadosamente construída para conseguir o que queria, sem se importar com as consequências ou com quem teria que passar por cima. Para Sofia, Lúcia não era apenas uma tia, era a representação viva da injustiça, da traição mais cruel, da ganância que corrompia tudo o que tocava. Ela se lembrava de uma conversa que ouviu quando era criança, escondida atrás da porta da cozinha, entre Lúcia e sua mãe, Clara. Lúcia reclamava com veemência que Helena era ingênua demais, que não sabia aproveitar as oportunidades que a vida lhe oferecia. Clara, sempre mais calma e conciliadora, tentava defender a irmã, mas Lúcia cortava com um olhar gélido, um silêncio cortante que encerrava qualquer discussão. Era evidente que Lúcia via Helena como um obstáculo, uma figura a ser superada, uma barreira para seus próprios desejos. Agora, ela estava usando a fragilidade de Helena, sua vulnerabilidade, para se beneficiar, para roubar o que não era dela por direito, mas por ambição. Sofia sabia que precisava agir rápido. A palavra diário ecoava em sua mente como um mantra, uma pista vital que não podia ser ignorada. Ela decidiu ir à antiga casa de sua avó, agora vazia, fria e sob a custódia de Lúcia. Com um pouco de sorte e a ajuda de um vizinho antigo, o senhor Joaquim, que ainda tinha um carinho genuíno por Helena e se lembrava da menina Sofia, ela conseguiu uma cópia da chave. A casa estava fria, empoeirada, com um cheiro inconfundível de abandono, um aroma triste que trazia à tona memórias dolorosas. Cada cômodo parecia um fantasma do passado, um eco silencioso de risadas e conversas que um dia preencheram aqueles espaços. Sofia procurou por horas a fio, revirando gavetas empoeiradas, armários vazios, debaixo de tapetes velhos, mas não encontrou nada. Lúcia havia sido minuciosa, uma verdadeira mestra em apagar rastros. Frustrada, com o corpo cansado e a alma pesada, Sofia sentou-se na poltrona favorita de sua avó, sentindo o tecido gasto e o cheiro fraco de lavanda que ainda persistia, um resquício da presença de Helena. De repente, seus olhos, já acostumados à penumbra, caíram sobre uma tábua solta no assoalho, perto da lareira. Era um lugar que Helena sempre usava para guardar suas pequenas tralhas, seus tesouros particulares, longe dos olhos curiosos. Com o coração acelerado, batendo como um tambor em seu peito, Sofia forçou a tábua com a ponta dos dedos. Lá estava, um pequeno diário de capa de couro marrom, exatamente como Helena havia descrito, um objeto simples, mas que agora parecia carregar o peso de um segredo milenar. Ao abri-lo, Sofia encontrou não apenas receitas culinárias e pensamentos poéticos, mas também anotações detalhadas sobre um terreno antigo, uma pequena fazenda que a família possuía no interior, um lugar que Lúcia sempre desprezou e considerou sem valor. No diário, Helena expressava sua profunda preocupação com Lúcia, com a forma como ela falava sobre o terreno, sobre a oportunidade de vendê-lo para um grande empreendimento. Havia também uma menção a um advogado, o Dr. Castro, um homem íntegro que havia cuidado dos assuntos da família por anos, um nome que Sofia reconheceu vagamente. Uma micro-reviravolta. O diário não apenas confirmava as suspeitas de Sofia sobre a ganância de Lúcia, mas também revelava um novo alvo para sua ambição desmedida, o terreno da família. Sofia levou o diário para casa e passou a noite em claro, lendo cada palavra, cada linha, cada segredo que Helena havia confiado àquelas páginas. As anotações de Helena eram claras, cristalinas. Ela nunca quis vender o terreno, era um lugar de memórias preciosas, onde Clara, a mãe de Sofia, havia passado a infância, um refúgio de paz e felicidade. No dia seguinte, com o diário em mãos e uma nova determinação no olhar, Sofia procurou o Dr. Castro. O advogado, um homem idoso e cansado, com a sabedoria gravada nas rugas do rosto, recebeu-a em seu escritório com um olhar de pena e compreensão. Ele confirmou que Lúcia havia tentado, por diversas vezes, convencê-lo a transferir a propriedade do terreno para ela, alegando que Helena estava incapaz de gerenciar seus bens, usando a mesma desculpa esfarrapada que havia usado no tribunal. Mas Dr. Castro, fiel à sua cliente e aos seus princípios éticos, havia se recusado veementemente, exigindo um laudo médico oficial e irrefutável.
Ele também revelou que Lúcia havia tentado suborná-lo, oferecendo uma quantia considerável de dinheiro para que ele agilizasse a transferência, um ato de corrupção que o chocou profundamente. Uma nova ameaça. Lúcia estava disposta a tudo, inclusive a corromper pessoas e a quebrar a lei, para conseguir o que queria. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela precisava proteger sua avó e o legado da família, antes que fosse tarde demais. A próxima decisão difícil veio como um raio em céu azul, atingindo Sofia com a força de uma revelação dolorosa. Ela descobriu, através de um contato discreto que Mário, o detetive, havia conseguido infiltrar nos círculos de Lúcia, que sua tia havia marcado a venda do terreno da fazenda para um grande e impiedoso consórcio imobiliário. O prazo era curto, apertado, quase impossível de ser cumprido, mas Lúcia, em sua ganância cega, parecia determinada a fechar o negócio a qualquer custo. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. O terreno, aquele pedaço de terra que guardava as memórias mais preciosas de sua mãe e avó, estava prestes a ser arrancado de suas mãos, transformado em mais um empreendimento sem alma. Ela sabia que precisava de mais provas, algo irrefutável, inquestionável, para deter Lúcia e impedir a concretização daquela traição final. A mente de Sofia, antes focada apenas no diário, agora se expandia para o terreno. Ela se lembrou de que a fazenda tinha uma pequena cabana antiga, quase em ruínas, escondida entre a vegetação densa, onde sua mãe, Clara, costumava brincar quando criança. Era um lugar mágico para Clara, um refúgio secreto onde ela passava horas imaginando mundos e criando histórias. Talvez houvesse algo lá, alguma pista esquecida, algum vestígio que Lúcia, em sua pressa e arrogância, tivesse deixado passar. Contra o conselho cauteloso de Dr. Castro, que temia pela sua segurança e pela imprevisibilidade de Lúcia, Sofia decidiu ir à fazenda. A decisão não foi fácil. O medo era um companheiro constante, mas a determinação de proteger sua avó e o legado da família era ainda maior. A viagem foi longa e solitária, um percurso tortuoso por estradas de terra batida, sob um sol escaldante que parecia querer secar a alma. O carro de Sofia levantava nuvens de poeira a cada curva, e a paisagem, antes verdejante, agora parecia ressequida, quase desolada, refletindo o estado de seu próprio coração. Finalmente, após horas de condução, ela chegou à fazenda. O portão de madeira, antes imponente, agora estava caído, enferrujado, engolido pela vegetação. A cabana estava em ruínas, quase irreconhecível, coberta de era selvagem e teias de aranha que balançavam ao vento, como bandeiras de um passado esquecido. O cheiro de terra úmida e madeira velha preenchia o ar, evocando memórias distantes e melancólicas. Enquanto revirava os escombros da cabana, com as mãos sujas de terra e o corpo exausto, Sofia sentiu uma pontada de esperança. Sob o assoalho podre, quase imperceptível, ela encontrou uma caixa de metal enferrujada, pesada e selada pelo tempo. Com um misto de apreensão e excitação, ela a abriu. Dentro, havia cartas antigas, amareladas pelo tempo, fotografias desbotadas que retratavam sorrisos e momentos felizes, e, o mais importante, um documento, um contrato de compra e venda do terreno, assinado por Helena e Clara, com uma cláusula especial que impedia a venda da propriedade sem o consentimento explícito de ambas. Era uma prova irrefutável da intenção de sua avó e mãe de manter aquele lugar intocado. Mas o que mais chamou a atenção de Sofia, o que fez seu coração apertar de emoção, foi uma carta de Clara para Helena, escrita pouco antes de sua morte. Na carta, Clara expressava seu medo de Lúcia, de sua ambição desmedida, e pedia à mãe que nunca vendesse o terreno, pois era o único lugar onde ela se sentia verdadeiramente feliz, onde suas memórias de infância estavam gravadas em cada árvore, em cada pedra. A carta era uma prova poderosa da sanidade de Helena, da sua capacidade de tomar decisões importantes, e da intenção de Clara de proteger aquele pedaço de paraíso. Era a peça que faltava, a prova definitiva que desmascararia Lúcia. Sofia sentiu uma onda de gratidão e amor por sua mãe e avó, uma força que a impulsionava a lutar ainda mais. Com o diário, o testemunho do Dr. Castro e a carta de Clara em mãos, Sofia e Ricardo, o advogado que Mário, o detetive, havia indicado, um profissional experiente e com uma reputação de integridade inabalável, entraram com recurso para anular a sentença de incapacidade de Helena e reverter a venda do terreno. A notícia caiu como uma bomba nos círculos sociais de Lúcia,
que até então se sentia intocável. Ela tentou de tudo para desacreditar Sofia, espalhando rumores maliciosos sobre sua instabilidade emocional, sua ganância e sua falta de respeito pela própria família. Mas Sofia, com o apoio incondicional de Ricardo e Mário, se manteve firme, inabalável em sua convicção. O novo julgamento foi marcado, e a tensão na cidade era palpável, com a mídia ávida por cada detalhe daquele escândalo familiar. O dia do novo julgamento amanheceu cinzento, com nuvens pesadas cobrindo o céu, como se a própria natureza pressentisse a gravidade dos acontecimentos. Sofia chegou ao tribunal com o coração batendo forte, mas com a cabeça erguida, vestindo um traje simples, mas elegante, que transmitia sua seriedade e determinação. Ricardo, ao seu lado, parecia um general pronto para a batalha, com seus documentos organizados e sua estratégia afiada. Do outro lado do salão, Lúcia apareceu, impecável como sempre, com um vestido de grife e um sorriso forçado que não conseguia esconder o nervosismo em seus olhos. Ela estava acompanhada de seu advogado, um homem conhecido por sua astúcia e falta de ética, mas que agora parecia menos confiante. O juiz, um homem de semblante sério e poucas palavras, deu início à sessão. Ricardo tomou a palavra primeiro, apresentando as provas de forma impecável, com uma clareza e uma lógica que não deixavam margem para dúvidas. O diário de Helena, com suas anotações lúcidas e coerentes, desmentia categoricamente a ideia de uma incapacidade pré-existente. O testemunho do Dr. Castro revelou as tentativas de suborno de Lúcia, expondo sua corrupção. E a carta de Clara, lida em voz alta no tribunal, emocionou a todos, mostrando a profunda conexão entre mãe e filha e a intenção de proteger o terreno. A sala estava em silêncio, com todos os olhos fixos em Ricardo, que desvendava a teia de mentiras de Lúcia. Lúcia, por sua vez, tentou se defender com uma fúria contida, seus olhos faiscando de raiva e desespero. Ela alegou que agiu para o bem da família, que Helena estava delirando e que Sofia era uma oportunista que só visava o dinheiro. Sua voz, antes tão controlada e melódica, agora tremia com uma ponta de histeria, revelando a rachadura em sua fachada de frieza. Seus olhos, antes tão frios e calculistas, agora revelavam um pânico crescente, um medo de perder tudo o que havia construído sobre mentiras. O advogado de Lúcia, um homem conhecido por sua astúcia e falta de ética, tentou descreditar as provas, alegando que o diário era uma falsificação e que a carta de Clara era uma manipulação emocional. Mas Ricardo, com sua calma inabalável, refutou cada argumento com fatos e lógica impecável, mostrando a autenticidade de cada documento e a coerência dos testemunhos. O juiz, após analisar todas as provas com minúcia e ouvir os testemunhos com atenção, proferiu a sentença. Sua voz era firme, sem espaço para dúvidas ou contestações, um veredito que ecoou pela sala de audiências como um trovão. A declaração de incapacidade de Helena foi anulada, restaurando sua dignidade e sua autonomia. O contrato de venda do terreno foi cancelado, salvando aquele pedaço de memória e história familiar. E Lúcia foi condenada por fraude, falsificação de documentos e abuso de confiança, com a ordem de restituir todos os bens e pagar uma indenização substancial a Helena, como reparação pelos danos morais e materiais causados. Além disso, uma investigação criminal foi aberta contra ela, prometendo consequências ainda mais severas. A verdade foi finalmente revelada, desnudando a teia de mentiras e manipulações de Lúcia. Lúcia, a mulher poderosa e manipuladora, foi desmascarada, sua imagem impecável estilhaçada em 1000 pedaços. As consequências foram reais e imediatas. Ela perdeu sua reputação, sua fortuna e, em breve, sua liberdade. Para Sofia, a justiça não era apenas a condenação de Lúcia, mas a redenção de sua avó, a restauração de sua honra e a cura de uma ferida profunda. Ela foi até a clínica e, com a ajuda dos médicos e enfermeiros, trouxe Helena de volta para a casa que Lúcia havia tentado roubar, para o lar que sempre foi o refúgio de ambas. Helena, embora ainda com lapsos de memória e momentos de confusão, começou a florescer novamente no ambiente familiar, cercada de amor e carinho. Sofia passava horas com ela no jardim, lendo o diário, mostrando as fotos de Clara, revivendo as memórias que Lúcia tentou apagar. Um dia, enquanto regavam as flores, Helena olhou para Sofia com um brilho nos olhos, um lampejo de reconhecimento e carinho que fez o coração de Sofia transbordar. "Minha artista", disse ela,
com a voz clara e um sorriso genuíno, um sorriso que Sofia não via há muito tempo. Você me trouxe de volta. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, quentes e libertadoras. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de amor, de uma vitória que valia mais que qualquer fortuna, mais que qualquer reconhecimento. Ela havia recuperado sua avó, sua família, e a verdade havia finalmente prevalecido. O eco do silêncio havia sido quebrado, e a melodia da justiça preenchia o ar, prometendo um novo começo. Quando saíram do tribunal, o ambiente era de uma festa contida, um alívio silencioso que pairava no ar. Ricardo e Mário sorriam discretamente, sabendo que o golpe havia sido forte e certeiro. Sofia caminhava junto a eles, sentindo pela primeira vez em muito tempo que algo dentro dela se acomodava, como se um peso enorme se dissolvesse de seus ombros. Mas a sensação de paz foi breve. Sofia mal subia em seu carro quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Hesitou por um momento, mas a curiosidade e a apreensão a fizeram atender. Alô, disse ela, a voz um pouco trêmula. A voz do outro lado era fria, seca, quase robótica. Sofia. Alguém que tem informações que você precisa saber. Sofia apertou o telefone, sentindo um calafrio. Não estou para jogos. Quem fala? A voz continuou, ignorando sua pergunta. Não é um jogo. É sobre seu pai, o verdadeiro. Sofia ficou paralisada, o mundo girando ao seu redor. Lúcia não mentiu de todo. O pai que você conheceu não é seu pai biológico, e o verdadeiro poderia mudar sua vida mais do que você imagina. Antes que Sofia pudesse perguntar mais, a ligação foi abruptamente cortada. Sofia ficou olhando para o telefone por alguns segundos, como se esperasse que ele voltasse a tocar, que a voz misteriosa revelasse mais. Mário, que a observava da porta do copiloto, notou imediatamente que algo não estava bem. O rosto de Sofia estava pálido, seus olhos arregalados. O que houve? Perguntou ele, a voz carregada de preocupação. Sofia respirou fundo, tentando controlar a avalanche de emoções. Alguém diz ter informações sobre meu verdadeiro pai. Mário franziu o senho, a expressão séria. Você acredita que seja verdade? Sofia guardou o celular no bolso, a mente em turbilhão. Já não sei mais em que acreditar, Mário, mas tenho que saber. Tenho que ir até o fim. Naquela noite, em seu apartamento, Sofia não conseguiu dormir. Sentou-se em sua escrivaninha, de frente para a janela que dava para a cidade iluminada, e pensou em tudo o que havia vivido nos últimos meses. Pensou em Helena, em sua vida, em sua infância, e agora naquela bomba que Lúcia havia soltado como último recurso, uma última tentativa de envenenar sua vitória. E se fosse verdade? E se sua vida estivesse construída sobre uma mentira ainda maior, mais profunda, mais devastadora do que a traição de Lúcia? A ideia era assustadora, mas também irresistível. Ela precisava da verdade, de toda a verdade, não importava o quão dolorosa ela pudesse ser. Ao amanhecer, Sofia decidiu que não podia ficar parada. Ligou para Ricardo, seu advogado, e pediu que ele investigasse discretamente tudo o que pudesse sobre sua mãe, Clara, antes de seu casamento com o homem que Sofia sempre chamou de pai. Amigos, documentos, qualquer coisa que pudesse dar uma pista sobre o que Lúcia havia insinuado. Passaram-se 2 dias de tensão e ansiedade, até que Ricardo chegou ao seu apartamento com um envelope em mãos. Sofia o abriu sem dizer uma palavra, o coração batendo forte no peito. Dentro, havia cópias de certidões de nascimento, fotografias antigas, cartas e uma história. Antes de se casar com o pai de Sofia, Clara havia tido um relacionamento com outro homem, um homem poderoso, influente, de uma família que manejava negócios obscuros, política e dinheiro em níveis que Sofia mal podia imaginar. O nome a deixou gelada, paralisada. O nome o deixou gelada, paralisada, como se um raio a tivesse atingido em pleno dia. Guilhermo Santa Cruz. Aquele nome, que antes era apenas um eco distante nas notícias de negócios e política, agora ressoava em sua mente com uma força avassaladora, carregado de um significado completamente novo e perturbador. Guilhermo Santa Cruz não era apenas um empresário. Ele era um titã, um dos homens mais poderosos e influentes do país,
proprietário de um império que abrangia cadeias de meios de comunicação, construtoras gigantescas, minas de valor incalculável e uma rede de negócios que se estendia por todo o continente. Era um homem com mais poder do que Sofia podia sequer compreender, uma figura quase mítica, temida e respeitada em igual medida. A ideia de que sua própria existência pudesse estar ligada a um homem de tal magnitude era surreal, quase inacreditável. Segundo os documentos meticulosamente reunidos por Ricardo, Guilherme e Clara, a mãe de Sofia, haviam tido um relacionamento sério anos antes, um romance intenso e apaixonado que, no entanto, terminou de forma abrupta e dolorosa devido a pressões familiares intransponíveis. A família Santa Cruz, com sua tradição e seu poder, jamais aceitaria Clara, uma mulher simples e sem posses, como parte de seu clã. Pouco depois do término, com o coração partido e a alma ferida, Clara conheceu o homem que Sofia sempre chamou de pai, um homem bom e gentil que a aceitou grávida e a criou como sua própria filha, dando a Sofia um lar e um amor incondicionais. A verdade era um golpe brutal. Sofia era filha biológica de Guilhermo Santa Cruz. Ela não sabia se ria da ironia cruel do destino, se chorava pela vida de mentiras que havia vivido, ou se saía correndo para algum lugar onde pudesse processar aquela avalanche de informações. Ricardo a olhava em silêncio, esperando sua reação, seu rosto uma mistura de preocupação e compaixão. "O que significa tudo isso?" perguntou Sofia finalmente, a voz rouca, quase um sussurro. Ricardo suspirou, ajeitando os óculos no nariz. "Significa que seu verdadeiro pai nem sequer sabe que você existe, Sofia. Ou, se sabe, ele tem mantido isso em segredo todos esses anos, por razões que só ele pode explicar." Sofia apoiou a testa nas mãos, sentindo o peso daquela revelação esmagá-la. Tudo o que ela acreditava saber sobre sua origem, sobre sua família, sobre sua própria identidade, desfazia-se como areia entre os dedos, levado por um vento impiedoso. "Lúcia sabia?" perguntou de repente, a voz carregada de uma nova camada de raiva. Ricardo assentiu. "Tudo indica que sim, Sofia. É provável que essa informação tenha sido as na manga dela durante todo esse tempo, a carta secreta que ela guardava para o momento de desespero. Por isso ela se atreveu a fazer tudo o que fez, a manipular, a mentir, a roubar. Ela sabia que, se tudo se complicasse, poderia ameaçá-la com essa verdade, com a possibilidade de expor um segredo que poderia destruir sua vida e a reputação de um homem tão poderoso." Sofia soltou uma risada amarga, sem humor, um som que parecia vir de um lugar profundo de dor e desilusão. Até em sua queda, ela quis envenenar tudo, murmurou, sentindo o gosto metálico da traição na boca. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a cidade iluminada pela janela de seu apartamento, as luzes piscando como estrelas distantes. Sua vida havia mudado para sempre, não apenas pela traição de Lúcia, não apenas pela luta incansável por sua avó, mas porque agora ela sabia que parte de seu sangue vinha de alguém que nunca se preocupou com ela, alguém que talvez nem sequer a reconheceria se a visse nos olhos. Ela passou uma mão pelos cabelos, tentando ordenar seus pensamentos, que giravam em um turbilhão caótico. Não sabia se queria conhecer Guilhermo Santa Cruz, se queria abrir aquela porta para um passado desconhecido e potencialmente perigoso. A ideia de confrontar um homem tão poderoso, que havia ignorado sua existência por décadas, era assustadora. O que ele diria? Como reagiria? E o que isso significaria para sua própria vida, para sua identidade? O que ela tinha claro, a única certeza em meio a tanta incerteza, era que, no final do dia, sua verdadeira família era Helena. Ela, que ainda que com a memória fragilizada, ainda que esquecida por muitos, nunca deixou de amá-la, de ser seu porto seguro. E isso, para Sofia, era a única coisa que realmente importava, o alicerce inabalável de sua existência. Os dias que se seguiram ao julgamento foram uma mistura estranha de alívio e cansaço. Sofia sentia que havia corrido uma maratona exaustiva, da qual apenas começava a recuperar o fôlego. Todo o ruído midiático, que havia transformado sua vida em um espetáculo público, foi baixando pouco a pouco. Os jornais, as redes sociais, os noticiários, todos perderam interesse quando se deram conta de que não havia um escândalo de luxo ou brigas vergonhosas intermináveis, apenas um homem lutando por sua mãe, e agora, uma mulher lutando por sua avó. Sofia não quis dar entrevistas, não quis aparecer em capas de revista, não queria fama de heroína.
ela só queria sua vida de volta, sua paz, sua privacidade. O primeiro grande passo, e o mais importante, foi tirar Helena da clínica. Não porque não a atendessem bem, mas porque ela havia pedido, não com palavras claras, mas com olhares, com pequenos gestos de anseio por um lar. Helena queria um lar, um verdadeiro lar, um lugar onde pudesse se sentir segura e amada. Sofia encontrou uma casa preciosa nos arredores da cidade, um lugar tranquilo, rodeado de árvores frondosas e com um jardim grande e florido, onde Helena pudesse passar as tardes ao sol, sentindo o calor e a brisa suave. Ela comprou sem pensar duas vezes, movida por um amor incondicional. A casa foi preenchida com móveis confortáveis, fotos de quando Sofia era criança, música suave que Helena adorava, e aromas familiares que sua avó pudesse reconhecer, criando um ambiente de acolhimento e nostalgia. O dia da mudança foi como um pequeno triunfo, uma celebração silenciosa da vida e da esperança. Helena não entendia tudo o que estava acontecendo, mas seu sorriso tímido ao ver o jardim, os sofás macios, as flores coloridas, foi suficiente para Sofia. Ela sentiu que valia a pena cada noite de insônia, cada briga, cada lágrima derramada. Era recompensa por sua luta, a prova de que o amor e a verdade sempre encontram um caminho. Elas se instalaram sem pressa, com a calma de quem reconstrói uma vida. Sofia contratou uma equipe de enfermeiras especializadas para cuidar de Helena, garantindo que ela tivesse todo o suporte necessário, mas ela mesma continuava sendo sua companhia principal, sua presença constante. Sofia sentava-se com Helena nas manhãs ensolaradas, no jardim da nova casa, lendo o jornal em voz alta, mesmo sabendo que sua avó nem sempre conseguia seguir as notícias complexas. Ela falava sobre seu dia, sobre seus planos para o ateliê, sobre as pequenas alegrias e desafios da vida, e até mesmo sobre suas memórias de infância, como se estivesse conversando com a Helena de antes, a Helena lúcida e cheia de histórias. Às vezes, parecia que falava sozinha, mas Sofia não se importava. A simples presença de sua avó, o calor de sua mão na dela, era o suficiente. E, em momentos preciosos, raros, mas intensos, Helena lhe respondia com uma palavra solta, um sorriso que iluminava seu rosto, ou uma carícia suave na mão de Sofia. Eram momentos pequenos, quase imperceptíveis para um observador externo, mas para Sofia, eles eram tudo, a prova viva de que sua avó estava ali, que sua essência ainda resistia. O tema de Guilhermo Santa Cruz, o verdadeiro pai de Sofia, ficou flutuando no ar, uma nuvem escura e incerta sobre sua cabeça. Ricardo havia conseguido uma forma discreta de se aproximar dele, de estabelecer um contato inicial sem levantar suspeitas, mas Sofia não estava pronta. Não ainda. A ferida da traição de Lúcia ainda estava aberta, e a complexidade de sua própria origem era um fardo pesado demais para carregar naquele momento. Ela sabia que um dia iria querer saber mais, iria querer confrontar aquele homem que lhe havia dado a vida, mas que nunca lhe dera um abraço, um conselho, nem sequer seu nome. Mas, por agora, sua prioridade era outra, inegociável: a recuperação de Helena, a reconstrução de sua vida e a cura de suas próprias feridas. Um fim de semana, enquanto estavam no jardim, Helena olhou por um longo tempo, com uma intensidade que fez Sofia parar o que estava fazendo. Sofia estava ajudando a regar umas plantas recém-chegadas, suas mãos na terra úmida, quando sentiu o olhar fixo de sua avó. Ela se aproximou, ajoelhando-se na grama macia. — O que foi, mamãe? Perguntou Sofia, usando o apelido carinhoso que sempre usou para Helena. Helena demorou a responder, como se as palavras tivessem que viajar desde muito longe, de um lugar profundo em sua memória, para chegar à sua boca. — Feliz? Perguntou ela, em um sussurro quase inaudível, mas carregado de uma emoção que fez o coração de Sofia apertar. Sofia sorriu, os olhos marejados. — Sim, mamãe, muito feliz. Agora estamos juntas, em casa. Helena sorriu. Não foi um sorriso qualquer, não foi um sorriso tímido ou confuso. Foi o sorriso mais sincero, mais puro e mais radiante que Sofia havia visto em sua vida, um sorriso que alcançava seus olhos e iluminava todo o seu rosto. Elas se abraçaram ali mesmo, sob o sol quente, entre as flores coloridas e o cheiro de terra molhada. Aquele momento valia mais que todos os milhões que Lúcia havia tentado roubar, mais que qualquer sobrenome famoso, mais que qualquer herança perdida. Aquela era sua verdadeira vitória, a essência de tudo pelo que havia lutado. O tempo passou,
com sua cadência implacável. Helena teve seus altos e baixos, como era de se esperar. Alguns dias, ela recordava mais, seus olhos brilhavam com lampejos de lucidez, e ela contava histórias antigas com uma clareza surpreendente. Outros dias, ela se perdia novamente em seu mundo particular, em meio à névoa da memória, mas nunca esteve sozinha, nunca mais esteve abandonada. Sofia reorganizou sua vida também. Ela delegou mais trabalho em sua empresa, aprendendo a confiar em sua equipe e a equilibrar suas responsabilidades. Deixou de lado os eventos sociais inúteis, as festas vazias e as obrigações que não lhe traziam alegria. Ela começou a construir algo novo, algo que realmente tivesse sentido, algo que preenchesse sua alma. Sofia se reconectou com velhos amigos, aqueles que a apoiaram durante a tempestade. Ela apoiou causas sociais relacionadas ao abandono de idosos, usando sua experiência para dar voz àqueles que não podiam se defender. Visitou outros asilos, onde doava sem tomar fotos ou subir nas redes sociais, movida por uma compaixão genuína. E, acima de tudo, construiu memórias novas com sua mãe, pequenas coisas que se tornaram tesouros inestimáveis. Uma tarde de filmes antigos, uma caminhada tranquila no jardim, um café da manhã improvisado com panquecas queimadas que as fazia rir. Tudo isso era ouro puro para ela, a verdadeira riqueza que Lúcia nunca poderia compreender. Um dia, enquanto passeavam pelo jardim, Helena apertou a mão de Sofia com uma força surpreendente. Sofia a olhou, curiosa. Helena sorriu, um sorriso doce e cheio de amor, e disse: "Minha menina." Sofia sorriu também, sentindo que tudo, absolutamente tudo, valia a pena. A herança, os pleitos, as verdades dolorosas, os segredos revelados, tudo isso ficava para trás, dissolvendo-se na brisa suave do jardim. Agora, só importava uma coisa: o presente. Um presente onde, apesar de todas as adversidades, ela havia conseguido o que muitos não conseguem nunca: recuperar sua verdadeira família e, com ela, seu verdadeiro lugar no mundo. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, havia lhe dado uma segunda chance, e Sofia estava determinada a vivê-la plenamente, ao lado de sua amada Helena. Mas a paz, como Sofia bem sabia, era um estado frágil e efêmero. A sombra de Guilhermo Santa Cruz, embora temporariamente afastada, ainda pairava sobre sua vida, uma questão não resolvida que, ela sabia, um dia teria que ser enfrentada. A curiosidade sobre seu pai biológico era um sussurro constante em sua mente, uma melodia incompleta que a impedia de encontrar a paz total. Ricardo, o advogado, continuava a manter contato discreto com os círculos de Santa Cruz, preparando o terreno para o momento em que Sofia decidisse dar o próximo passo. Ele havia descoberto que Guilhermo era um homem de poucas palavras, mas de grande influência, conhecido por sua discrição e por manter sua vida pessoal longe dos holofotes. A ideia de confrontá-lo, de desenterrar um passado que ele havia cuidadosamente enterrado, era intimidante. Sofia se perguntava como seria esse encontro. Ele a aceitaria? A rejeitaria? Ou simplesmente a ignoraria, como havia feito por toda a sua vida? A incerteza era um fardo pesado, mas a necessidade de saber a verdade sobre sua origem era ainda maior. Ela precisava entender quem era aquele homem, porque ele havia abandonado sua mãe, e porque ele nunca havia procurado por ela. Essa busca por respostas era uma jornada pessoal, uma parte essencial de sua própria identidade que precisava ser desvendada. Ela sabia que não seria fácil, que poderia abrir novas feridas, mas estava pronta para enfrentar o que viesse. A coragem que havia encontrado na luta por Helena agora a impulsionava para essa nova e desafiadora etapa de sua vida. A coragem que Sofia havia encontrado na luta por Helena agora a impulsionava para essa nova e desafiadora etapa de sua vida. Ela sabia que a verdade sobre Guilhermo Santa Cruz era uma peça fundamental para completar o quebra-cabeça de sua própria identidade, uma lacuna que precisava ser preenchida para que pudesse, finalmente, encontrar a paz. A cada dia que passava, a curiosidade se transformava em uma necessidade premente, um chamado irresistível para desvendar os mistérios de seu passado. Ricardo, o advogado, percebendo a determinação de Sofia, intensificou seus contatos discretos, buscando uma forma de abordar Guilhermo sem causar um alvoroço desnecessário, sem expor Sofia a riscos maiores do que o necessário. Ele descobriu que Guilhermo era um homem de poucas palavras, mas de grande influência,
conhecido por sua discrição quase obsessiva e por manter sua vida pessoal longe dos holofotes da mídia. A ideia de confrontá-lo, de desenterrar um passado que ele havia cuidadosamente enterrado por décadas, era intimidante, mas Sofia estava pronta. Sofia se perguntava incessantemente como seria esse encontro. Ele a aceitaria? A rejeitaria com a mesma frieza com que, aparentemente, havia rejeitado sua mãe? Ou simplesmente a ignoraria, como havia feito por toda a sua vida, como se ela nunca tivesse existido? A incerteza era um fardo pesado, mas a necessidade de saber a verdade sobre sua origem era ainda maior, um fogo que queimava em seu peito. Ela precisava entender quem era aquele homem, porque ele havia abandonado sua mãe, Clara, e porque ele nunca havia procurado por ela, por sua própria filha. Essa busca por respostas não era apenas uma curiosidade, era uma jornada pessoal, uma parte essencial de sua própria identidade que precisava ser desvendada para que pudesse seguir em frente. Ela sabia que não seria fácil, que poderia abrir novas feridas, mas estava pronta para enfrentar o que viesse, com a mesma resiliência que havia herdado de Helena. Ricardo, após semanas de investigação e contatos cuidadosos, conseguiu uma reunião preliminar com um dos assessores mais próximos de Guilhermo Santa Cruz. O encontro foi em um café discreto, longe dos olhos curiosos, e o assessor, um homem de semblante sério e olhar penetrante, ouviu a história de Sofia com uma expressão impassível. Ele prometeu levar a mensagem a Guilhermo, mas alertou que seu chefe era um homem extremamente reservado e que não havia garantias de uma resposta. Os dias que se seguiram foram de uma ansiedade torturante para Sofia. Ela tentava se concentrar em Helena, em seu ateliê, mas sua mente voltava incessantemente para a figura de Guilhermo Santa Cruz, para a possibilidade de um encontro que poderia mudar tudo. Finalmente, uma semana depois, Ricardo ligou. A voz dele estava mais séria do que o normal. Guilhermo Santa Cruz havia concordado em se encontrar com Sofia. Não em seu escritório, não em um local público, mas em uma de suas propriedades mais isoladas, uma mansão antiga no interior, cercada por um muro alto e uma segurança impenetrável. A condição era clara: Sofia deveria ir sozinha. Ricardo e Mário, embora preocupados com a segurança dela, entenderam que era a única forma de Guilhermo concordar. Sofia sentiu um misto de medo e excitação. Era a chance que ela esperava, a oportunidade de olhar nos olhos de seu pai biológico e exigir as respostas que lhe foram negadas por toda uma vida. O dia do encontro chegou, e Sofia sentiu um frio na barriga que não sentia desde o dia do julgamento de Lúcia. Ela se vestiu com simplicidade, mas com elegância, escolhendo um vestido que transmitia confiança e seriedade. A viagem até a mansão de Guilhermo Santa Cruz foi longa, por estradas sinuosas e paisagens deslumbrantes, mas Sofia mal notou a beleza ao redor. Sua mente estava focada no que estava por vir. Ao chegar ao portão imponente, ela se identificou e foi recebida por um segurança que a conduziu por um longo caminho de pedras até a entrada da mansão. A casa era grandiosa, quase um castelo, com jardins impecáveis e uma arquitetura que exalava poder e história. Ela foi levada a uma sala de estar ampla, decorada com obras de arte valiosas e móveis antigos. Guilhermo Santa Cruz estava lá, de pé, de costas para a janela, observando o jardim. Ele era um homem imponente, com cabelos grisalhos bem cortados, um terno impecável e uma aura de autoridade que preenchia o ambiente. Ao se virar, seus olhos, de um azul penetrante, encontraram os de Sofia. Não havia calor, nem reconhecimento imediato, apenas uma curiosidade fria e calculista. Sofia, disse ele, sua voz grave e controlada, sem qualquer emoção aparente. Sente-se. Sofia obedeceu, sentindo o coração martelar no peito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pela tensão entre eles. Guilhermo quebrou o silêncio. Ricardo me informou sobre o motivo de sua visita. Você acredita ser minha filha? Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Sofia respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Eu não acredito, Senhor Santa Cruz. Eu sei. Tenho provas, documentos que Ricardo reuniu. Minha mãe, Clara, teve um relacionamento com o senhor antes de se casar com o homem que me criou. Guilhermo a ouviu sem interromper, sua expressão inalterada. E o que você espera de mim, Sofia? Perguntou ele, a voz ainda sem emoção. Dinheiro.
Reconhecimento. Um lugar em minha família. A pergunta, carregada de um cinismo velado, atingiu Sofia como um tapa. Eu não quero seu dinheiro, Senhor Santa Cruz, respondeu Sofia, sua voz firme, apesar da raiva crescente. Eu tenho minha própria vida, meu próprio trabalho, minha própria família. Eu quero a verdade. Quero saber por que o Senhor abandonou minha mãe, por que nunca me procurou, por que me negou a chance de ter um pai biológico. Guilhermo a encarou por um longo momento, seus olhos azuis como gelo. Sua mãe e eu tivemos um relacionamento complicado. Minha família nunca a aceitaria. Eu era jovem, ambicioso, e fiz escolhas que me arrependo. Mas eu não a abandonei. Ela escolheu seguir em frente com outro homem. A resposta de Guilhermo, embora fria, continha uma ponta de verdade que Sofia não esperava. Ele não parecia estar mentindo, apenas defendendo suas ações. E eu? Perguntou Sofia, a voz embargada. O senhor sabia da minha existência? Guilhermo desviou o olhar por um instante, uma pequena hesitação que Sofia notou. Eu soube. Anos depois. Mas Clara já havia construído uma nova vida, e eu não queria interferir. Achei que seria melhor para todos. A explicação de Guilhermo era lógica, mas não satisfazia Sofia. Era uma verdade fria, desprovida de qualquer emoção, de qualquer arrependimento genuíno. Ela sentiu uma pontada de decepção. Ela esperava raiva, negação, talvez até um pedido de desculpas. Mas a indiferença de Guilhermo era, de certa forma, ainda mais dolorosa. A oferta de Guilhermo era inesperada, e Sofia não sabia como reagir. Parte dela, a parte ferida e desconfiada, queria rejeitá-lo, virar as costas e ir embora daquela mansão imponente, para nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, a parte que buscava a cura e a completude, sentia uma ponta de curiosidade, de esperança, de um desejo latente de preencher aquele vazio existencial que a acompanhava desde sempre. Ela o olhou nos olhos, tentando decifrar suas intenções, buscando um sinal de sinceridade que fosse além das palavras calculadas. O que ele realmente queria? Era um gesto de culpa, de arrependimento genuíno, ou apenas mais uma manobra de um homem poderoso acostumado a controlar todas as situações? Sofia respirou fundo, o ar pesado da sala parecendo sufocá-la. Eu preciso de tempo, Senhor Santa Cruz, disse ela, sua voz mais firme do que esperava. Preciso processar tudo isso. Eu vim aqui por respostas, e o Senhor as deu. Mas a verdade, às vezes, é mais complicada do que imaginamos, e as feridas do passado não se curam da noite para o dia. Guilhermo assentiu, sua expressão ainda impassível, mas com um leve aceno de cabeça que indicava compreensão. Eu entendo, Sofia. A porta estará sempre aberta. Se precisar de algo, qualquer coisa, Ricardo tem meus contatos. Pense no que eu disse. Ele se virou novamente para a janela, encerrando a conversa de forma abrupta, mas sem hostilidade. Sofia se levantou, sentindo as pernas um pouco bambas, e saiu da sala, deixando para trás o homem que era seu pai biológico e uma avalanche de emoções conflitantes. A viagem de volta foi um borrão. Sofia dirigia em piloto automático, sua mente em um turbilhão de pensamentos. A conversa com Guilhermo havia sido um misto de alívio e decepção. Ela havia obtido as respostas que buscava, mas a frieza e a distância emocional de Guilhermo eram um golpe. Ele não era o monstro que Lúcia havia pintado, mas também não era o pai amoroso que ela, em algum canto secreto de sua alma, talvez tivesse sonhado. Ele era um homem complexo, produto de seu tempo e de suas circunstâncias, preso em suas próprias escolhas e arrependimentos. Ao chegar em casa, a primeira coisa que Sofia fez foi abraçar Helena. O calor do corpo de sua avó, o cheiro familiar de lavanda e carinho, era um bálsamo para sua alma perturbada. Ela não contou a Helena sobre o encontro com Guilhermo. A avó ainda estava frágil, e Sofia não queria sobrecarregá-la com mais segredos e dores do passado. Em vez disso, ela se concentrou no presente, na alegria de ter Helena de volta, na paz que haviam conquistado juntas. Mas a semente da dúvida sobre seu futuro, sobre o papel de Guilhermo em sua vida, havia sido plantada. Nos dias que se seguiram, Sofia tentou retomar sua rotina, mergulhando em seu trabalho no ateliê, criando novas peças de arte com uma intensidade quase febril.
A arte sempre foi seu refúgio, sua forma de expressar o que as palavras não conseguiam. Ela pintava com cores vibrantes, com pinceladas fortes e decididas, transpondo para a tela a complexidade de suas emoções. Mas a figura de Guilhermo Santa Cruz continuava a assombrá-la, um fantasma silencioso que se recusava a desaparecer. Ela se pegava pensando em suas palavras, em sua oferta, em como sua vida poderia ter sido diferente se ele tivesse sido um pai presente. Ricardo, o advogado, manteve contato, informando Sofia sobre os desdobramentos do caso de Lúcia. A tia havia sido formalmente acusada e aguardava julgamento, isolada e sem o apoio de seus antigos aliados. A fortuna que ela havia acumulado estava sendo confiscada, e sua reputação, antes impecável, estava em ruínas. A justiça, embora tardia, estava sendo feita. Mas para Sofia, a vitória sobre Lúcia parecia vazia diante da nova e complexa verdade sobre sua origem. Ela sentia que havia fechado um capítulo de sua vida, mas outro, ainda mais incerto, havia se aberto. Uma micro-reviravolta. Um mês após o encontro, Sofia recebeu um pacote discreto, entregue por um mensageiro anônimo. Dentro, havia uma caixa de madeira antiga, ricamente entalhada, e uma carta sem remetente. A carta era curta, escrita em uma caligrafia elegante e firme. Para Sofia. Com a esperança de que você encontre as respostas que busca. GSC. Dentro da caixa, Sofia encontrou uma coleção de cartas antigas, amareladas pelo tempo, e um pequeno álbum de fotografias. As cartas eram de Clara para Guilhermo, escritas durante o período em que estiveram juntos. As fotos mostravam Clara jovem, sorridente, ao lado de um Guilhermo mais jovem, com um brilho nos olhos que Sofia não havia visto em seu encontro. Havia também uma foto de Clara grávida, com um sorriso radiante, e uma pequena nota escrita à mão no verso: Nosso pequeno milagre. Sofia sentiu um nó na garganta. Aquelas cartas e fotos eram um vislumbre de um passado que ela nunca conheceu, de um amor que havia sido real, por mais complicado que fosse. Elas revelavam uma Clara apaixonada, uma mulher que havia amado Guilhermo profundamente, e um Guilhermo que, em algum momento, havia amado Clara. A indiferença que ele havia demonstrado em seu encontro parecia contradizer a intensidade daquelas imagens e palavras. Uma nova dúvida surgiu na mente de Sofia: o que realmente havia acontecido entre eles? A história que Guilhermo havia contado era a verdade completa? Ou havia mais, algo que ele ainda estava escondendo, algo que Clara havia levado para o túmulo? A caixa de madeira e seu conteúdo eram uma nova ameaça, não de perigo físico, mas de uma perturbação emocional ainda maior. Eles desenterraram memórias e sentimentos que Sofia não sabia que existiam, e a impulsionaram a buscar uma compreensão mais profunda do relacionamento de seus pais biológicos. Ela precisava entender a história completa, não apenas a versão de Guilhermo, mas também a de Clara. A busca pela verdade se tornava agora uma jornada para desvendar o amor e as escolhas de sua mãe, para entender as complexidades de um passado que moldou sua própria existência. Sofia sabia que não podia ignorar essa nova pista. Ela precisava mergulhar ainda mais fundo no passado, mesmo que isso significasse abrir feridas antigas e confrontar verdades ainda mais dolorosas. A caixa de madeira e seu conteúdo eram uma nova ameaça, não de perigo físico, mas de uma perturbação emocional ainda maior. Eles desenterraram memórias e sentimentos que Sofia não sabia que existiam, e a impulsionaram a buscar uma compreensão mais profunda do relacionamento de seus pais biológicos. Ela precisava entender a história completa, não apenas a versão de Guilhermo, mas também a de Clara. A busca pela verdade se tornava agora uma jornada para desvendar o amor e as escolhas de sua mãe, para entender as complexidades de um passado que moldou sua própria existência. Sofia sabia que não podia ignorar essa nova pista. Ela precisava mergulhar ainda mais fundo no passado, mesmo que isso significasse abrir feridas antigas e confrontar verdades ainda mais dolorosas. Com as cartas e fotos em mãos, Sofia sentiu uma necessidade urgente de encontrar alguém que tivesse conhecido Clara em sua juventude, alguém que pudesse preencher as lacunas deixadas pelas palavras de Guilhermo e pelos segredos guardados. Ela se lembrou de uma amiga de infância de sua mãe, uma mulher chamada Beatriz, que Helena mencionava ocasionalmente. Beatriz havia se mudado para uma cidade costeira distante anos atrás, e Sofia nunca teve contato com ela. Mas agora,
Beatriz era a única esperança de desvendar a verdadeira história de Clara e Guilhermo. Ricardo, com sua rede de contatos, conseguiu localizar Beatriz em poucos dias. Ela vivia em uma pequena casa à beira-mar, levando uma vida tranquila e reclusa. Sofia decidiu ir sozinha, sentindo que essa era uma jornada que precisava fazer por si mesma. A viagem foi longa, pontuada por paisagens que se transformavam de urbanas a litorâneas, com cheiro de maresia preenchendo o ar. Ao chegar à casa de Beatriz, Sofia sentiu uma mistura de nervosismo e esperança. Beatriz, uma mulher de cabelos brancos e olhos gentis, a recebeu com um abraço caloroso, como se a conhecesse há anos. Ela se lembrava de Clara com um carinho evidente, e seus olhos se encheram de lágrimas ao ver as fotos antigas. Sofia mostrou as cartas e as fotos, e Beatriz as examinou com uma nostalgia profunda. Clara e Guilhermo, murmurou ela, um sorriso triste nos lábios. Eles se amavam muito, Sofia. Um amor proibido, mas intenso. Beatriz começou a contar a história, uma narrativa que preencheu os vazios na alma de Sofia. Clara, uma jovem sonhadora e apaixonada, havia se apaixonado perdidamente por Guilhermo, um jovem ambicioso e carismático, herdeiro de uma das famílias mais poderosas do país. O romance deles era um segredo, um desafio às convenções sociais e às expectativas da família Santa Cruz. A família de Guilhermo, especialmente seu pai, um homem implacável e tradicional, jamais aceitaria Clara. Eles a viam como uma ameaça à reputação e ao futuro de Guilhermo. Quando Clara descobriu que estava grávida, a pressão sobre Guilhermo se tornou insuportável. Seu pai o ameaçou com a deserdar, com destruir sua carreira e sua vida se ele não terminasse com Clara e se casasse com uma mulher de boa família. Guilhermo, dividido entre o amor e a ambição, entre o coração e a razão, fez a escolha que o assombraria por toda a vida. Ele terminou com Clara, prometendo que um dia voltaria por ela e pelo filho deles, mas a promessa nunca foi cumprida. Clara, com o coração partido, mas com uma força inabalável, decidiu seguir em frente. Ela não queria que seu filho crescesse em um ambiente de segredos e pressões. Ela conheceu o homem que Sofia sempre chamou de pai, um homem bom e gentil que a aceitou grávida e a amou incondicionalmente. Ele deu a Sofia um lar, um nome e um amor que Guilhermo nunca pôde dar. Clara nunca deixou de amar Guilhermo, Sofia, disse Beatriz, seus olhos marejados. Mas ela o amava o suficiente para deixá-lo ir, para protegê-lo das consequências de suas escolhas, e para te dar a vida que ela acreditava que você merecia. A revelação de Beatriz foi um golpe, mas também um alívio. Sofia finalmente entendeu a complexidade do amor de seus pais biológicos, as escolhas difíceis que eles haviam feito, e o sacrifício de sua mãe. Ela não sentia mais raiva de Clara, mas uma profunda admiração por sua força e seu amor incondicional. E Guilhermo, ele não era apenas um homem frio e indiferente, mas um homem que havia sido vítima de suas próprias circunstâncias, de pressões familiares e sociais que o haviam forçado a fazer escolhas dolorosas. Ao retornar para casa, Sofia sentiu uma nova paz em seu coração. Ela havia desvendado os mistérios de seu passado, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, a havia libertado. Ela não era mais uma filha abandonada, mas a filha de um amor proibido, de escolhas difíceis e de um sacrifício materno. Ela era a soma de todas essas histórias, e isso a tornava completa. Os dias se transformaram em semanas, e Sofia se dedicou a Helena com uma intensidade renovada. A avó, embora ainda com lapsos de memória, parecia mais feliz, mais presente. Elas passavam horas no jardim, conversando sobre o passado, sobre as flores, sobre a vida. Sofia lia para Helena as cartas de Clara, as que ela havia encontrado na caixa de Guilhermo, e as que havia encontrado na cabana da fazenda. Helena, em seus momentos de lucidez, sorria, reconhecendo a caligrafia de sua filha, as palavras de amor e esperança. Sofia também começou a se reconectar com Guilhermo, de forma gradual e cautelosa. Ela não o via como um pai, não ainda, mas como um homem que havia sido parte de sua história, e que agora buscava uma forma de se redimir. Eles se encontravam ocasionalmente, em cafés discretos, conversando sobre arte, sobre negócios, sobre a vida. Guilhermo, antes tão frio e distante, parecia mais aberto, mais humano, revelando um lado que Sofia não havia imaginado. Ele demonstrava um interesse genuíno em sua vida,
em seu trabalho, em Helena. Uma nova ameaça, sutil e inesperada, surgiu no horizonte. Lúcia, mesmo presa e aguardando julgamento, não havia desistido de sua vingança. Através de seus advogados, ela começou a espalhar rumores maliciosos sobre Sofia, sobre sua relação secreta com Guilhermo Santa Cruz, insinuando que Sofia estava usando sua avó para se aproximar do magnata e herdar sua fortuna. A mídia, sempre ávida por um escândalo, começou a investigar, e a privacidade de Sofia foi novamente ameaçada. Sofia sentiu um calafrio. Lúcia, mesmo atrás das grades, ainda tinha o poder de causar danos, de envenenar sua vida com mentiras e insinuações. Ela não queria que a verdade sobre Guilhermo se tornasse um espetáculo público, especialmente agora que estava construindo uma relação delicada com ele. E, acima de tudo, ela não queria que Helena fosse novamente arrastada para o centro de um escândalo. A decisão difícil era como proteger sua avó e sua nova relação com Guilhermo, sem ceder às provocações de Lúcia. A nova ameaça, sutil e inesperada, surgiu no horizonte como uma nuvem escura que se aproximava lentamente. Lúcia, mesmo presa e aguardando julgamento, não havia desistido de sua vingança. Através de seus advogados, que ainda mantinham uma lealdade distorcida a ela, Lúcia começou a espalhar rumores maliciosos sobre Sofia, sobre sua relação secreta com Guilhermo Santa Cruz, insinuando com veneno que Sofia estava usando sua avó, Helena, como um peão em um jogo de xadrez para se aproximar do magnata e, eventualmente, herdar sua vasta fortuna. A mídia, sempre ávida por um escândalo que pudesse vender manchetes e atrair cliques, começou a investigar com voracidade, e a privacidade de Sofia, tão arduamente conquistada, foi novamente ameaçada, como um castelo de areia prestes a ser desfeito pela maré. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Lúcia, mesmo atrás das grades, mesmo despojada de sua liberdade e de sua reputação, ainda tinha o poder de causar danos, de envenenar sua vida com mentiras e insinuações que, uma vez lançadas ao vento, eram difíceis de serem contidas. Ela não queria, de forma alguma, que a verdade sobre Guilhermo se tornasse um espetáculo público, um circo midiático, especialmente agora que estava construindo uma relação delicada e incerta com ele, uma ponte frágil sobre um abismo de segredos. E, acima de tudo, ela não queria que Helena, sua amada avó, fosse novamente arrastada para o centro de um escândalo, que sua paz recém-encontrada fosse perturbada por fofocas e maledicências. A decisão difícil era como proteger sua avó e sua nova relação com Guilhermo, sem ceder às provocações de Lúcia, sem dar a ela a satisfação de vê-la reagir com desespero. Sofia conversou com Ricardo, seu advogado, sobre a situação. Ele a aconselhou a ignorar os rumores, a não dar atenção à mídia, pois qualquer reação poderia ser interpretada como uma confirmação das acusações de Lúcia. Lúcia quer te desestabilizar, Sofia, disse Ricardo, sua voz calma, mas firme. Ela quer que você perca o controle, que cometa um erro. Não dê a ela essa vitória. Mas Sofia sabia que ignorar não era uma opção. A reputação de Helena, a dignidade de sua avó, estava em jogo, e ela não podia permitir que Lúcia manchasse novamente. Ela também conversou com Guilhermo sobre os rumores. Ele ouviu com sua habitual impassibilidade, mas Sofia notou um brilho de preocupação em seus olhos azuis. Lúcia é uma mulher perigosa, Sofia, disse ele, sua voz grave. Ela não tem nada a perder, e isso a torna ainda mais imprevisível. Eu posso usar minha influência para silenciar a mídia, se você quiser. A oferta de Guilhermo era tentadora, mas Sofia hesitou. Ela não queria depender dele, não queria que sua vida fosse controlada por sua influência. Ela queria resolver isso à sua maneira, com sua própria força. Uma decisão difícil. Sofia decidiu enfrentar Lúcia diretamente, mas não da forma que sua tia esperava. Ela não iria para a mídia, não iria se defender publicamente. Em vez disso, ela pediu a Ricardo que marcasse uma visita a Lúcia na prisão. Ricardo e Mário, embora relutantes, concordaram em acompanhá-la, preocupados com o que Lúcia poderia fazer ou dizer. O encontro foi em uma sala fria e sem janelas, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Lúcia entrou, algemada, com um sorriso de escárnio nos lábios, seus olhos fixos em Sofia. Ora, a heroína da família veio me visitar, disse ela, sua voz carregada de ironia. Veio se gabar de sua vitória.
Sofia encarou, sua voz firme e controlada. Eu não vim me gabar, Lúcia. Eu vim te avisar. Pare de espalhar mentiras sobre mim e sobre Helena. Eu não vou permitir que você manche a reputação da minha avó novamente. Lúcia riu, um som seco e sem humor. Você acha que pode me ameaçar, Sofia? Eu não tenho nada a perder. E você tem muito a perder. Sua reputação, sua nova família, seu pai milionário. Ela enfatizou a palavra pai com um sarcasmo cruel. Eu não tenho medo de você, Lúcia, respondeu Sofia, sua voz subindo um tom. Eu já perdi muito, e já lutei muito. E eu vou lutar por Helena, e por mim mesma, até o fim. Se você continuar com suas mentiras, eu vou garantir que você pague por cada uma delas. E não apenas com a prisão, mas com a verdade. A verdade sobre tudo o que você fez, sobre quem você realmente é. A ameaça de Sofia não era vazia. Lúcia, pela primeira vez, pareceu vacilar. O sorriso de escárnio desapareceu de seus lábios, substituído por uma expressão de surpresa e, talvez, um pouco de medo. Lúcia tentou se recompor, mas a confiança em seus olhos havia diminuído. Você não sabe do que está falando, Sofia. Você não sabe os segredos que eu guardo. Sofia se inclinou sobre a mesa, seus olhos fixos nos de Lúcia. Eu sei mais do que você imagina, Lúcia. Eu sei sobre o que você fez com Helena, sobre o terreno, sobre as tentativas de suborno. E eu sei sobre o meu pai biológico, Guilhermo Santa Cruz. E eu sei que você sabia de tudo isso o tempo todo. A revelação sobre Guilhermo atingiu Lúcia como um raio. Seus olhos se arregalaram, e ela perdeu a cor do rosto. Era uma micro-reviravolta que Sofia não havia planejado, mas que teve um efeito devastador. Lúcia, por um instante, ficou sem palavras, sua mente em turbilhão. O segredo de Guilhermo era sua última cartada, sua arma secreta, e Sofia a havia desarmado. Como você sabe? Murmurou Lúcia, sua voz quase inaudível. Sofia sorriu, um sorriso frio e vitorioso. Eu tenho meus próprios contatos, Lúcia. E eu tenho a verdade. E a verdade, ao contrário das suas mentiras, sempre encontra um caminho. Lúcia a olhou com ódio, mas também com um vislumbre de derrota. Ela sabia que havia perdido. Sofia se levantou, encerrando a visita. Pense bem no que eu disse, Lúcia. Porque da próxima vez, não haverá avisos. Haverá consequências. Ela se virou e saiu da sala, deixando Lúcia sozinha com seus pensamentos e seu desespero. Ricardo e Mário a esperavam do lado de fora, com expressões de alívio e admiração. Você foi incrível, Sofia, disse Ricardo, um sorriso orgulhoso no rosto. Você a desarmou completamente. Sofia assentiu, sentindo uma onda de exaustão, mas também de satisfação. Ela havia enfrentado Lúcia, e havia vencido. Mas ela sabia que a batalha ainda não havia terminado. Lúcia era uma ferida aberta, e mesmo na prisão, ela ainda representava uma ameaça latente. Sofia se levantou, encerrando a visita de forma abrupta, mas com uma determinação inabalável. Pense bem no que eu disse, Lúcia. Porque da próxima vez, não haverá avisos. Haverá consequências. Ela se virou e saiu da sala, deixando Lúcia sozinha com seus pensamentos e seu desespero, uma figura derrotada e isolada em sua própria teia de mentiras. Ricardo e Mário a esperavam do lado de fora, com expressões de alívio e admiração. Você foi incrível, Sofia, disse Ricardo, um sorriso orgulhoso no rosto. Você a desarmou completamente. Sofia assentiu, sentindo uma onda de exaustão, mas também de satisfação. Ela havia enfrentado Lúcia, e havia vencido aquela batalha específica. Mas ela sabia que a guerra ainda não havia terminado. Lúcia era uma ferida aberta, e mesmo na prisão, ela ainda representava uma ameaça latente, uma sombra que se recusava a desaparecer completamente. Apesar da vitória momentânea, Sofia sabia que a paz era frágil. A ameaça de Lúcia, embora contida, ainda pairava no ar. Os rumores na mídia diminuíram, mas não desapareceram por completo, e Sofia se viu constantemente em guarda, protegendo Helena de qualquer notícia que pudesse perturbá-la. Ela intensificou os cuidados com a avó,
criando um ambiente de amor e segurança que blindasse Helena das maldades do mundo exterior. Passavam horas no jardim, lendo, conversando, e Sofia se dedicava a pintar, encontrando na arte uma forma de expressar suas emoções e processar tudo o que havia vivido. Guilhermo Santa Cruz, por sua vez, demonstrou um interesse genuíno em Sofia e Helena. Ele começou a enviar flores para Helena, acompanhadas de bilhetes curtos e respeitosos, e ocasionalmente ligava para Sofia, não para falar de negócios, mas para perguntar sobre o bem-estar de sua avó. Ele também fez uma doação anônima e substancial para a clínica onde Helena havia sido internada, garantindo que outros idosos recebessem os cuidados que sua mãe havia sido privada. Sofia percebeu que, por trás da fachada de homem de negócios frio e calculista, havia um homem que, à sua maneira, buscava redenção, tentando compensar os erros do passado. A relação entre eles, embora ainda distante de uma conexão pai-filha tradicional, começou a se transformar em um respeito mútuo, uma aceitação silenciosa de suas histórias compartilhadas. Uma micro-reviravolta. Um dia, enquanto Sofia estava no ateliê, recebeu uma ligação de Ricardo. A voz dele estava séria. Sofia, Lúcia tentou algo novamente. Ela tentou subornar um dos guardas da prisão para ter acesso a um celular e continuar espalhando rumores. Mas foi pega em flagrante. Sofia sentiu um misto de raiva e alívio. Lúcia era incorrigível, mas agora suas ações teriam consequências ainda mais graves. A tentativa de suborno na prisão era uma prova irrefutável de sua natureza manipuladora e de sua incapacidade de aceitar a derrota. A notícia da tentativa de suborno de Lúcia vazou para a mídia, e desta vez, a opinião pública se voltou completamente contra ela. Os jornais, antes divididos, agora retratavam como uma criminosa sem escrúpulos, uma mulher que não media esforços para atingir seus objetivos, mesmo atrás das grades. A imagem de Lúcia, antes de uma mulher elegante e respeitável, foi completamente destruída. O julgamento dela, que já estava em andamento, ganhou uma nova dimensão, e a condenação se tornou inevitável. Sofia, no entanto, não sentiu alegria com a desgraça de Lúcia. Sentiu apenas um cansaço profundo, uma exaustão de todas as batalhas que havia travado. Ela percebeu que a verdadeira vitória não estava na queda de Lúcia, mas na paz que havia encontrado com Helena, na verdade que havia desvendado sobre sua própria origem, e na capacidade de perdoar, não Lúcia, mas as circunstâncias que levaram a tanta dor. Uma nova ameaça, mais sutil e interna, começou a surgir. Sofia, apesar de toda a sua força, sentia o peso das batalhas. Ela havia lutado por Helena, havia lutado pela verdade, e agora, sentia um vazio, uma sensação de que, com o fim das lutas, ela precisava encontrar um novo propósito. A arte, que antes era sua paixão e refúgio, parecia perder um pouco do brilho. Ela se perguntava qual seria seu próximo passo, como preencheria o espaço que as lutas haviam ocupado em sua vida. A decisão difícil era como encontrar um novo caminho, um novo propósito, sem se perder na exaustão das vitórias. Ela precisava se reconectar consigo mesma, com sua arte, com sua essência. Ela sabia que a vida era mais do que apenas lutar contra injustiças, era também sobre construir, criar e encontrar a beleza nas pequenas coisas. Ela começou a passar mais tempo em seu ateliê, não para criar obras grandiosas, mas para experimentar, para se reconectar com a alegria pura da criação. Em uma tarde ensolarada, enquanto pintava no jardim com Helena, Sofia sentiu uma inspiração repentina. Ela começou a pintar um retrato de sua avó, não como a mulher frágil que estava ali, mas como a Helena de suas memórias, forte, sorridente, com os olhos cheios de vida e sabedoria. Enquanto pintava, sentiu uma energia renovada, uma paixão que havia adormecido. Era como se a arte, mais uma vez, a estivesse chamando, oferecendo um novo propósito. Helena, observando Sofia pintar, sorriu. "Minha artista", disse ela, sua voz suave. "Você sempre encontra beleza, mesmo na dor." Sofia olhou para sua avó e sentiu uma onda de amor e gratidão. Ela percebeu que seu propósito não estava em grandes feitos, mas em continuar a amar, a criar, a encontrar a beleza no mundo e a honrar o legado de sua mãe e avó. Helena, observando Sofia pintar com uma concentração quase meditativa, sorriu. "Minha artista", disse ela, sua voz suave, mas carregada de uma sabedoria ancestral.
Você sempre encontra a beleza, mesmo na dor. É um dom, Sofia, um dom que sua mãe também tinha. Sofia olhou para sua avó e sentiu uma onda de amor e gratidão que a preencheu por completo. Ela percebeu que seu propósito não estava em grandes feitos, em vitórias espetaculares ou em confrontos dramáticos, mas em continuar a amar, a criar, a encontrar a beleza no mundo e a honrar o legado de sua mãe e avó. A arte, para ela, era mais do que uma profissão, era uma forma de vida, uma linguagem da alma, um caminho para a cura e a expressão. Os dias se transformaram em semanas, e Sofia mergulhou de cabeça em seu ateliê, criando uma nova série de pinturas inspiradas na vida de Helena e Clara, nas paisagens da fazenda, nos pequenos gestos de amor e resiliência que haviam marcado sua jornada. Suas obras, antes focadas em temas mais abstratos, agora ganhavam uma profundidade emocional e uma narrativa visual que tocava a alma de quem as via. Ela organizou uma exposição em uma galeria local, e o sucesso foi imediato. As pessoas se conectavam com a história por trás das pinturas, com a emoção que elas transmitiam, com a beleza da superação e do amor incondicional. Guilhermo Santa Cruz, discretamente, visitou a exposição. Ele não se apresentou a Sofia, mas observou suas pinturas com uma intensidade que Sofia notou de longe. Mais tarde, ele enviou uma mensagem a Ricardo, elogiando o trabalho de Sofia e expressando um orgulho silencioso. A relação entre eles continuava a evoluir, não como pai e filha, mas como dois indivíduos que, de alguma forma, estavam conectados por um passado complexo e um presente de aceitação mútua. Ele não tentava impor sua presença, mas estava sempre ali, um apoio discreto e respeitoso. Helena, por sua vez, continuava a florescer. Embora a memória ainda fosse um desafio, seus momentos de lucidez se tornaram mais frequentes e mais longos. Ela participava das atividades da casa, ajudava Sofia no jardim e até mesmo arriscava algumas costuras em sua velha máquina, criando pequenos retalhos de memórias. A casa, antes um refúgio de paz, agora era um lar vibrante, cheio de risadas, de cores e de amor. Uma justiça final e uma redenção profunda se manifestaram de formas inesperadas. Lúcia foi condenada a uma pena severa por fraude, falsificação de documentos e tentativa de suborno. Sua queda foi completa, e ela desapareceu dos holofotes, pagando por seus crimes. Mas a verdadeira justiça para Sofia não estava na punição de Lúcia, mas na restauração da dignidade de Helena, na recuperação do terreno da fazenda, e na verdade que havia sido revelada. Um dia, enquanto Sofia e Helena estavam no jardim, um carteiro entregou uma carta. Era de Beatriz, a amiga de Clara. Na carta, Beatriz contava que havia encontrado um antigo baú de Clara, guardado em um sótão esquecido. Dentro, havia um último diário, um diário que Clara havia escrito nos últimos anos de sua vida. Sofia abriu o diário com as mãos trêmulas. As últimas páginas eram dedicadas a ela, a Sofia. Clara escrevia sobre seu amor incondicional por Sofia, sobre a alegria de vê-la crescer, sobre a esperança de que ela encontrasse a felicidade e a verdade. Ela também escrevia sobre Guilhermo, sobre o amor que sentia por ele, e sobre a dor de suas escolhas. Mas, nas últimas linhas, Clara expressava um desejo, que Sofia e Guilhermo, um dia, pudessem se encontrar e, talvez, construir uma nova forma de família, baseada na verdade e no perdão. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Era como se sua mãe estivesse ali, ao seu lado, dando-lhe a bênção final, a permissão para seguir em frente, para abraçar todas as partes de sua história. Ela olhou para Helena, que a observava com um sorriso gentil. "Mamãe", disse Sofia, sua voz embargada. Ela queria que eu fosse feliz. Ela queria que eu encontrasse a verdade. Helena apertou a mão de Sofia, um gesto de conforto e amor. O fechamento emocional foi forte e profundo. Sofia, com o tempo, aceitou Guilhermo em sua vida, não como um pai no sentido tradicional, mas como um homem que, à sua maneira, se importava e buscava redenção. Eles construíram uma relação de respeito e carinho, e Guilhermo se tornou um avô presente para Helena, visitando-a regularmente e compartilhando histórias. Sofia continuou a pintar, e suas obras se tornaram um testemunho de sua jornada, de sua resiliência, de sua capacidade de transformar a dor em beleza. Ela usou sua voz e sua arte para apoiar causas sociais relacionadas ao abandono de idosos e à importância da verdade e da justiça.
Ela se tornou uma defensora da dignidade humana, inspirando outros com sua história. Em uma tarde ensolarada, Sofia estava no jardim com Helena, que dormia tranquilamente em sua cadeira de balanço. Sofia olhou para o céu azul, para as flores coloridas, para a casa que havia se tornado um lar de amor e paz. Ela sentiu uma profunda gratidão por tudo o que havia vivido, pelas lutas, pelas perdas, pelas vitórias. Ela havia encontrado sua verdadeira família, sua verdadeira identidade e seu verdadeiro lugar no mundo. O eco do silêncio havia sido quebrado, e a melodia da justiça, do amor e da redenção preenchia o ar, um hino à vida e à esperança.